Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem. E esse é o podcast do Além da Linguagem. O episódio de hoje é um episódio muito divertido, muito especial, porque além de eu estar trazendo de novo uma convidada que já marcou presença e foi uma das primeiras pessoas a participar da gravação de podcasts aqui, que é a Natália, a gente vai falar juntos sobre o quanto um ambiente organizado, o quanto você se organizar para estudar, ajuda o seu cérebro, ajuda os seus estudos serem mais produtivos. Então, eu vou chamar agora a Natália, ela vai se reapresentar. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem, André? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Nathalie. Eu estudo para entrar na faculdade. Eu tenho um Instagram também que eu trago toda a minha rotina, que eu crio algum conteúdo, que eu trago resumo para vocês e que eu mostro um pouquinho de como é o meu dia a dia, de como que eu estudo. E é um prazer estar aqui de novo, André. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente começou a história desse podcast juntos e agora a gente, um ano depois, praticamente volta para conversar sobre esse assunto legal e com mais experiência na bagagem, né? Agora a gente já pode falar um pouco mais sobre um quase ano aí que passou de pandemia, de mudança de datas de faculdade, de altos e baixos. Então a gente já tem a experiência prática acumulada aí de um ano de aventuras, né? É isso aí, é um prazer estar de volta. Eu vou amar falar sobre o assunto e trazer um pouquinho para o pessoal, como que é a minha rotina, como que eu me organizo e falar um pouquinho como que é para melhorar isso, né? Como que afeta a gente e como que melhora quando a gente começa a se programar e se organizar. Legal. Bom, como o título desse podcast, desse vídeo sugere, né, a gente vai falar basicamente sobre a organização em geral, né? Mas começando, a gente vai falar sobre o quanto é importante um ambiente organizado para a gente poder estudar. O quanto isso facilita tanto para nosso cérebro não se ocupar, não se distrair, e quanto facilita para a gente ganhar tempo, economizar, estudando, cérebro. Exatamente. Então, fala para mim, antes de você entender o que que era se organizar, como que você estudava e o que você fez quando você descobriu que não estava dando certo e você precisava se organizar. Então, teve uma ve eu estava fazendo cursinho, né, eu acho que o pessoal todo que me acompanha, viu essa rotina. Eu estava fazendo cursinho, e aí eu ia mais ou menos pela programação do cursinho, só que o que acontece, quando chegava de tarde, na hora de estudar, eu não sabia o que que eu tinha que estudar, eu não sabia, tipo, se eu fazia exercício, se eu fazia resumo, então, tipo, eu ia empurrando com a barriga, sabe, sem organização, assim. E aí, esse ano e aí parece que não rende, né, quando a gente não organiza, parece que as coisas não fluem. E aí, esse ano, o que que eu comecei a fazer? Eu pegava, eu comprei uma agenda, tipo, simples, assim, sabe, não é nada tipo um planner muito elaborado. Eu comprei uma agenda, e aí eu fiz um planejamento semanal do que eu ia estudar cada dia da semana, qual a matéria que eu ia estudar. E nessa agenda menor, eu comecei a colocar, tipo, o que eu ia estudar no dia. Então, no dia anterior de noite, eu organizo tudo que eu vou estudar no dia seguinte, e parece que é outra vida, sabe? A gente flui muito mais, a gente consegue seguir direitinho o que vai, que a gente planejou. Assim, tipo, se eu não consigo estudar alguma coisa, tudo bem, não tem problema. Mas eu sei o que eu vou estudar, entendeu? Então eu não preciso ficar, tipo, um tempão pensando o que que eu vou estudar, ai meu Deus do céu, onde que eu começo? Então é muito melhor, é outra vida, assim, quem não se planeja, pelo amor de Deus, gente, se dê um jeito. E aí, quando você coloca finalmente no papel, parece que as coisas ficam concretas, né? Parece que sai daquela coisa do superficial, de onde eu estou, para onde eu vou, para você ganhar um alvo ali. Você pelo menos sabe aonde você está, por onde você está caminhando, né? E aí me fala assim, ó, depois que você pegou e começou a fazer a agenda e se organizar e você ter um planejamento para os seus estudos, além da aula, né? Além das aulas, tal. O quanto você saber aonde você precisava chegar naquele dia e também nos próximos dias te ajudou a organizar o seu espaço de estudo. Por exemplo, você sabe que vai ter matéria tal, como que isso te ajudou a se preparar para estudar? Então, tipo assim, como a gente é muito estranho, porque assim, ó, quando a gente faz o planejamento, a gente olha para ele e pensa assim.
tá, eu já tenho um foco, tá? Tenho um objetivo. E quando tu tem um objetivo, parece que tudo é melhor, sabe? Porque se a gente não tem um objetivo para tudo na vida, não é só para os estudos, a gente sabe disso. Se tu não tem um objetivo, tu não vai conseguir fazer nada, tu não vai sair do lugar, tu vai ficar tipo o dia inteiro fazendo vários nada e aí não vai sair do lugar, sabe? E quando eu comecei a me planejar, me organizar, a minha cabeça é até um psicológico, sabe? Antes eu ficava, tipo, ansiosa, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô atrasada, não tô conseguindo estudar. E agora que eu tô me planejando, parece que tudo tá fluindo com tranquilidade. Parece que eu não tô entrando em pânico com nada, parece que tá tudo tranquilo. Se eu não estudo alguma coisa, não tem problema. Eu encaixo na minha organização outro dia. Então não é uma coisa que eu vou acumulando conteúdo, acumulando e vai ficando para trás, sabe? Eu tô conseguindo me organizar para os próximos dias, então, tipo, para tudo na vida tá fluindo para mim agora, quando eu consigo me planejar, sabe? A minha cabeça tá organizada, meus estudos estão organizados, eu trabalhar tá organizado, então tá tudo tranquilo agora. Tipo, não, nada tá me afetando infinitamente como tava no passado, que eu tava perdida por causa da pandemia, enfim. Agora tá tudo se organizando e, nossa, a melhor coisa que eu fiz. Parece que agora dá tempo de fazer tudo, né? Parece que antes do dia tinha, tipo, 12 horas e agora parece que tem 24 mesmo. Perfeito, né? E você acha que quando você planeja e você sabe que no dia seguinte você vai estudar determinada matéria, determinado assunto, você acha que facilita para você saber isso? Você já vai, já deixa, por exemplo, o lugar em que você vai estudar, você já deixa ele pronto para que você estude depois? Exatamente. O que que eu faço? Por exemplo, eu vou estudar, tipo, hoje eu vou estudar matemática. Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu material já na mesa desde ontem das matérias que eu vou utilizar, entendeu? Então eu tenho as apostilas para eu estudar, eu deixo elas no cantinho da mesa para depois eu não ter que procurar, porque eu tenho uma pilha desse tamanho da apostila. E aí, se eu deixar para procurar na hora da matemática, eu vou perder tipo uns 20 minutos só procurando a apostila de hoje, entendeu? Porque tem sei lá quantas de matemática mais as outras matérias. Então é bom deixar tipo organizado, deixar tudo para eu estudar no outro dia, tudo ajeitadinho ali, porque eu não gosto de ficar procurando na hora, me atraso, dá tudo errado. Fora o ambiente, né, que a gente deixa. Eu sempre digo que na hora de eu estudar, eu preciso arrumar minha cama. Eu preciso abrir a janela e arrumar minha cama, porque se eu não fizer isso, o dia não flui, eu vou ficar o dia inteiro deitada. Eu tenho certeza que se a minha cama estiver desorganizada, eu vou ficar deitada. Tem que estar tudo no lugarzinho, sabe? Então, tipo, nossa, organização é tudo. Meu Deus do céu. Isso é importante. Eu acho que quando a gente toma ciência de que se organizar vai ajudar e ver isso acontecendo, eu acho que parece uma revelação, né? A gente não espera que vá ser tão importante, influenciar tanto, né, na nossa vida. E é interessante que você falou de você ter além de você ter a sequência, né? Você levanta, você arruma a sua cama, você abre a janela, né? Você tem toda uma ordem que você vai seguindo, que é uma rotina sua. Mas o cérebro, quando você não vê luz do dia, a luz natural, ele não entende que amanheceu. Então, talvez isso facilite ainda mais para você. Quando você abre a janela, e não importa se é sol, se está nublado, enfim, o fato é que a luz natural surge. E o seu cérebro entende, certo? O ciclo começou. Então, a repetição, né? E o negócio que você falou de você encontrar o material e você já separar o material, porque no dia seguinte, né? No dia que você vai fazer o estudo mesmo, você imagina você lá procurando, procurando, procurando. Fala para mim, como que é o lugar que você estuda? Você coloca as coisas, materiais todos do dia só, ou tem coisas ali? E como que isso te atrapalha, te ajuda, como que é? Então, eu tenho a minha mesa, né? A minha mesa é minúscula. Então, gente, não tenho coisas enormes assim, não precisa. A minha mesa é minúscula. E aí, tipo, na minha mesa, o que eu tenho? Eu tenho os meus porta-canetas, que tem todas as canetas que eu utilizo. E eu tenho o meu notebook, que eu utilizo para estudar também, para ver aula, enfim. E tenho aí o material do meu dia. E depois eu tenho uma estante onde eu guardo todo o material, tipo, fora isso. Então eu não poluo o ambiente que eu tô. A minha estante é fechada, então eu guardo tudo que eu não vou utilizar ali dentro para eu não enxergar, porque se eu enxergar eu vou ficar vendo que tá desparelho, que tá desorganizado, e aí eu vou ficar prestando atenção em outra coisa, né? Então eu deixo só o que eu vou usar na minha mesa e o que eu não vou usar eu deixo dentro da minha estante, guardadinho ali, que é para quando eu precisar eu pego.
Era aí que eu queria chegar. Deu certinho o que eu queria falar. Porque o negócio, assim, eu, por exemplo, também tenho uma mesa pequena. Eu tenho uma mesa em que eu trabalho e que eu estudo. É uma mesa pequena, tipo, cabe o meu computador, né, meu notebook, e um caderno, literalmente. E eu tenho na parede uma parede de cortiça em que eu prendo umas taxinhas. E nessa taxinha eu penduro as minhas canetas, tal, enfim. E o negócio não é que é minimalista, mas é o espaço que eu tenho, né? Eu moro em apartamento, então não tem como ter muita coisa. Mas o legal é isso. O que eu ia comentar é sobre o que está à sua vista. Vai te atrapalhar. Se você tiver com as apostilas, o computador passando a aula, caderno ou que seja fichas, né, que você usa, enfim, né, canetas, tudo isso já ocupa a tua atenção. E se você tiver ali o material de ontem, de amanhã, caderno, camiseta, blusa, coisas de cabelo, você vai poluindo a tua área de visão. E a visão é o sentido mais presente, né? Então é muito bom você ter falado isso, porque a ideia é, quando você se organiza e você prepara o lugar de estudo, você está melhorando a sua atenção. Olha como é interessante. E você percebe isso na prática, né, Natália? Muito. Eu sempre digo assim, ó, quando a gente vai estudar, ninguém é doido por estudar o dia inteiro, ninguém fica, tipo, vidrado o dia inteiro estudando, né? Então, a gente tem fontes de distração que tu não precisa nem ser a pessoa mais organizada do mundo, que fica doida por organização, tu não precisa ser essa pessoa, porque qualquer coisa que tá fora do lugar vai te distrair, porque tu tá estudando, tu tá, tipo, cansado de estar ali lendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então, tipo, qualquer coisa vai te tirar atenção. Então, tipo, eu sempre tento manter, e se tem alguma coisa fora do lugar, eu coloco, para eu depois não parar de estudar, para ir botar aquela coisa no lugar, entendeu? Porque eu vou ter um motivo para eu sair do meu estudo, para ir lá e botar a coisa no lugar só para eu parar de estudar. Então, eu deixo tudo organizado antes, para eu não ter uma desculpa de distração para eu sair do estudo e fazer. Essa desculpa que é o perigo, né? Porque você entra nela, né? Nossa cabeça, ela funciona por engajamento, né? Então você está ali estudando, aí você se conecta com aquele conteúdo, ele começa a fazer sentido para você, você começa a produzir, seu cérebro começa a estudar. Você entra no modo estudante, né? E se você se distrai, às vezes o mínimo da distração não vai tirar o seu foco. Você só vê ali um negócio, você arruma, pronto. Agora, se você tem que levantar, sair, ou precisa mover algo de lugar, você faz uma interrupção brusca ou uma interrupção demorada para você retomar o engajamento do seu cérebro com aquele conteúdo, é mais fácil você deixar para lá e continuar depois, né, Natália? Sim, como eu te disse, é uma desculpa que a gente arruma, mesmo sem querer, né? Aquele negócio do procrastinar. Ninguém quer procrastinar, a gente faz isso porque tá no nosso costume já arrumar uma coisa para fazer. Então, tipo, Sim. nossa, isso atrapalha muito, 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 muito. Tu faz aquela interrupção aí, depois tu vai, como diz tu, retomar até tu retomar tudo de novo. Nossa, tu perdeu muito tempo já. Eu consigo, tipo assim, ó, eu preciso sentar e ficar, tipo, uns 5, 10 minutos fazendo aquela coisa para eu conseguir absorver que eu tô fazendo aquela coisa e parar de fazer, pensar em outras coisas, sabe? Então, Desligado do tipo, resto, né? exatamente. Então, essa interrupção não pode existir no meu estudo, porque senão vai ladeira abaixo só, não tem o que fazer. Efeito dominó, né? Vai Exatamente. atrapalhar todo o resto do seu dia, né? E Exatamente. a gente, o negócio da atenção é muito interessante, né? Porque a gente se engaja com aquele negócio e entra no modo da atenção. E aí, por que que às vezes ter um método de estudo ajuda? Né? Por exemplo, muita gente usa o Pomodoro, porque ele tem os ciclos. Porque a gente tem os picos de atenção, né? Os nossos neurônios, eles têm um prazo de duração naquele modo. E aí, quando você começa a fracionar isso muito, né? Você fica com o celular ligado, por exemplo, e aí o celular faz parte do ambiente, né? O carregador do seu computador faz parte do ambiente, a iluminação faz parte do ambiente. Então você imagina, você está lá estudando, aí a luz não está muito boa, você vai lá e regula. Aí está estudando, nossa, esqueci de pôr na tomada o meu computador. Aí você vai procurar onde que está o seu carregador. O que dentro Exatamente. disso, Natália? Exatamente. É isso, é qualquer coisa distrai.
Exatamente. E dentro desse universo de coisas, você poderia falar quais são as que mais te distraem? Se Nossa, existe uma. eu tô conseguindo uma vitória. Eu tô conseguindo uma vitória que eu não tô me distraindo com o meu celular, né? Isso é tudo de bom já pra mim, eu não me distraio com o meu celular. Mas eu moro pra fora, né? Aí eu estudo, tipo, na janela. Eu gosto de deixar minha mesa na janela pra entrar a luz e enfim. Só que aí, lá fora, qualquer coisa me distrai. Cantou um passarinho, me distraiu. Cantou uma galinha, me distraiu. Então, tipo, assim, passou um carro na rua, a gente não é acostumado, né? Com barulho. Tipo, nossa, eu moro pra fora. E aí passa um carro na rua e eu fico, ai, meu Deus do céu. E aí eu fico prestando atenção no barulho. E aí, meu Deus, aí já desandou também. Quebrou a sua concentração. É, Você sabe que isso é assim, claro que você não está no controle disso, né? Você não pode dizer quando que vai ter um som de um animal, ainda mais quando você que mora perto da natureza, né? Mais próximo do que eu, por exemplo, moro na cidade. Eu moro do lado de uma rodovia que vai para o litoral. Então, se eu deixar a janela aberta, eu ouço o carro o dia inteiro. Então, faz parte do meu contexto. Então, chega um ponto em que eu já não ligo mais, porque o meu corpo já acostumou com esses sons. Mas, por exemplo, neste momento que a gente está gravando, se uma porta bater, eu já vou sair da minha linha, né? Então, existem os níveis de concentração. Claro que se você está com fone, você está assistindo uma aula, ou está lendo uma coisa, escrevendo, o seu foco tá em outros movimentos. Então, talvez as distrações sejam menores, né? Mas é importante a gente ter em mente isso, né, Natália? Que as coisas do nosso redor a gente não controla e elas vão, às vezes, distrair. Vai depender muito de quanto a gente está focado, né? a minha saída para isso, como disse tu, é o fone, né? Eu Uhum. gosto muito, quando eu tô assistindo aula, eu tô assistindo aula, mas quando eu não tô assistindo aula, que eu tô estudando, eu tento botar alguma coisa muito calminha para eu escutar no YouTube, né? Para eu evitar barulhos externos. Geralmente no dia da semana eu tô só eu em casa e aí para estudar, isso é, nossa, maravilhoso. Mas final de semana eu gosto de estudar e tá todo mundo em casa, tá minha mãe, tá meu pai, tá meu irmão, e aí assim, ó, é barulho das 7 da manhã às 10 da noite. Então eu preciso saber ter saída para isso, porque tipo, eu perco muito tempo não estudando no final de semana. É importante para mim eu conseguir estudar sábado e eu conseguir estudar, sei lá, 1, 2 horas no domingo, pelo menos. Então, o meu ponto de saída sempre é o fone de ouvido. E aí eu tô sempre com o meu fone carregado, sempre junto comigo, para eu conseguir botar alguma coisa para eu ter calma, para eu escutar só aquilo ali e me concentrar naquilo, né? Antes eu usava aqueles tampão, sabe, de ouvido, que tu Sim, fica, tipo, sem bode ouvir nada. operário, a espuminha lá. Exatamente. E aí agora eu tô saindo pelo fone porque eu descobri que ouvir aquelas trilhas sonoras do YouTube, que tem aquelas bem calminhas, me ajudam muito. Então, tipo, eu não fico concentrada na música. A música serve para abafar os barulhos externos e para Uhum. eu conseguir me concentrar, sabe? Então, isso é uma saída assim muito grande para mim e tá me ajudando um monte. Pois é, isso é muito importante. Você tem duas coisas acontecendo, Natália, nesse momento. Você tem o autoconhecimento, que você já sabe que esse tipo de música, de som ambiente, né, eu uso às vezes para pôr como fundo em podcasts ou em aulas que eu faço, enfim, o lo-fi, né, que a gente fala, que é aquela música mais calminha, tal, tal. Isso geralmente é instrumental. E aí que vem o que eu queria dizer, que você achou um caminho perfeito, né? Você pôs o fone, você além de você abafar o som, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou usando o fone daquele intra-auricular, né? Mas o ideal é que você tenha aquele que abafa, né? Que abafa o som. E a música te ajuda. E é importante que você saiba o tipo de música que não te atrapalha. Porque a gente colocando uma música em que tem uma pessoa cantando, isso pode, às vezes, por baixo da superfície da atenção, tirar a atenção. Porque Nossa, automaticamente o teu cérebro ouve o que está sendo dito. exatamente. Tem pessoas que gostam muito de estudar com música, com gente falando, né? Só que eu não Uhum. sou assim. E eu já tentei. Só que aí, quando eu tentei, o que que eu tava fazendo? Eu tava lendo o que eu tava lendo. Só que quando eu já tava, sei lá, no fim do que eu tava lendo, eu me toquei que eu não tava prestando atenção no que eu tava lendo. Eu tava cantando junto com a pessoa, sabe? Então, acho que, como diz tu, é o autoconhecimento. Tu tem que saber o que tu tá fazendo contigo mesmo, sabe? Se tu tá te auto-sabotando ou se tu tá se ajudando.
E eu, para mim, Perfeito. eu descobri, se eu botar uma música ali que tem uma letra, uma hora ou outra eu vou prestar atenção na letra e eu só vou descobrir isso quando eu estiver lá no fim, sabe? Sim. Então, não, para não me sabotar, eu pego essas músicas que não tem nada de letra, só um sonzinho ambiente para me ajudar, só para abafar o que tem em volta, sabe? Para eu não me distrair com outros barulhos. Então, eu evito essas com E sabe por letras, que que isso essas músicas. acontece? Porque quando a gente está ouvindo, o ouvido é o primeiro ponto por onde a gente decodifica a linguagem, né? Quando ela, claro, ela é falada. E aí, quando você está ouvindo música, você não consegue desativar esse modo, né? E se for É, uma, por não tem exemplo, como, tipo, tu tapar o ouvido do nada, assim, isso, né? criar um filtro, né? Do tipo, eu só vou ouvir o som da batida, eu não vou ouvir a voz da pessoa. Não dá. A gente não tem essa É, seletividade, né? Tipo uma teclinha que você aperta no seu autocontrole lá e dá certo. Não. E não tem nada que a gente possa fazer, Natália. Algumas pessoas conseguem estudar com música cantada, com a pessoa falando, porque ela desenvolveu essa habilidade. Ela consegue não prestar atenção nisso. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade desenvolvida. Então você está lendo, e aí a leitura qual que é? Você viu o registro, o seu cérebro decodifica e vira uma palavra. Lá dentro é a mesma coisa que se você estivesse ouvindo a palavra. Entendeu? Porque vai passar pelo mesmo caminho de decodificar o que está dizendo, traduzir aquilo para você. E se você tem alguém falando alguma coisa aqui, você tá lá, de repente, mistura as estações, aí piorou. E até quem exatamente. fala inglês também, ou espanhol, por mais que você deixe em outro idioma, a pessoa cantando em outro idioma, se você conhece o idioma, o processo é o mesmo. Ele vai interferir na sua leitura, na sua escrita ali. É muito louco, né? É, exatamente. É o que eu digo, a pessoa ela tem que saber o que é melhor para ela, sabe? Não adianta, tipo, eu dizer aqui que eu escuto o som ambiente, daí uma pessoa ir lá tentar e para ela não funcionar. Tu tem que saber o que vai funcionar para ti. Eu levei muito tempo para descobrir o que que funcionava para mim, o que que eu conseguia trabalhar em mim mesma para eu não me distrair com outras coisas. Então, tipo, é tudo um processo, não dá para ser tipo de hoje para amanhã eu descobri o que acontece. É um processo pra gente saber como que funciona a nossa cabeça, Tentativa né? e erro, né? Exato. E você sabe que, além da música, né, esses tipos de som ambiente, existem no YouTube demais. Eu não sei se no Spotify, em outros lugares, mas você tem sons, literalmente, som ambiente. É como se você estivesse numa cozinha, numa sala, numa estação de trem, que você ouve os passos das pessoas, os sons da natureza. Para você, isso ajuda ou atrapalha? Depende. Aham. Eu gosto de som, como eu disse pra ti, eu moro pra fora, né? Então eu gosto de som ambientes que remetam o som daqui, tipo, ai, um barulho de água, barulho de passarinho lá longe, sabe aqueles barulhinhos de passarinho? Sim. Eu gosto desses, mas agora de cidade, tipo, ai, aí eu tô ouvindo um barulho, um som, tipo, ambiente de cidade, aí passa um carro, e aí eu fico, tipo, onde um carro, sabe? Uhum. Então me distrai mais do que me ajuda. Então é tipo o que eu Eles até não falei, são cada parte da sua pessoa realidade, né? é, exatamente. Então, como não é parte da minha realidade, eu não tô acostumada, eu acabo me distraindo e não me concentrando mais, Uhum. sabe? E você sabe que nessas histórias de pesquisar, de procurar informações, não só para mim, para eu usar como estudante, mas porque eu sou estudante das coisas, né? Eu estudo os estudos, então para mim é legal pesquisar. Existem sons que eles falam que é o tal do som branco, ou white noise, que é como se fosse uma frequência que fica no ar que a gente não ouve conscientemente. E eles colocam isso, às vezes algumas pessoas gostam de dormir com isso, né? E confesso que para mim atrapalha, me incomoda o white noise. Parece que fica um Jura? zumbido na minha cabeça. É um barato isso. E existe, ô Nathalie, Gente, um outro negócio que é um passo além disso, que o nosso cérebro ele funciona por frequência. Né? Então, a uhum. gente, neste momento, nós estamos numa frequência, que é a frequência, uma frequência ativa, que estimula as ondas cerebrais a estarem conectadas com o que está acontecendo, atentas. E quando você vai dormindo ou você vai meditando, você vai alterando essa frequência. E existem frequências que estimulam o cérebro a se manter ativo. Então, se você está concentrado e você tem aquelas oscilações de atenção, ouvir essa frequência te ajuda a manter o foco. É como se ela abafasse outras, né? Que não tivesse ali.
mas acontece a mesma coisa, porque é um som do tipo um zumbido mesmo. Você já ouviu falar Então, disso? eu já procurei na internet o ruído branco, né? Mas ele Uhum. funciona menos pra mim do que os sons ambientes. Mas tem uma coisa que as pessoas quase nunca ouvem falar, que o ventilador ele faz um ruído branco. Verdade, ele E movimenta o eu ar. só consigo dormir final de semana se o ventilador estiver ligado. Não precisa nem tá. Ó, tá mó frio aqui, eu tô de Uhum. moletom. E às vezes eu tenho que ligar, nem que seja virado pra parede, pra eu conseguir dormir, porque parece que nada fora do meu quarto faz barulho. É só, tipo, o ventilador, e aí eu paro de ouvir ele um momento, porque, tipo, eu tô acostumando, sabe? Sim. E é muito doido isso, porque as pessoas geralmente não sabem o porquê que elas só conseguem dormir com ventilador, e é o tal do ruído branco que ajuda muito a gente. Nossa, um monte. Olha que beleza, hein? E isso faz parte do ambiente, porque às vezes você pode estar no seu quarto e tá difícil de concentrar e você tomar ter essa noção, tomar essa atitude simples de ligar o ventilador ali pro outro lado, vai te ajudar a recuperar o foco. Olha que interessante, né? É muito, muito, muito doido. Nossa, eu quando eu descobri, tipo assim, teve uma época que eu só pensava, nossa, por que que eu só consigo dormir com um ventilador, né? Porque quando eu desligava, parecia que era uma barulheira. E aí eu ficava, meu Deus. E aí um dia eu acabei descobrindo por algum lugar, nem lembro qual que lugar que foi isso. Eu descobri que ele emitia um ruído branco, assim como a gente acha no YouTube e afim, só que não fica os unidinhos, sabe? Tipo, fica um barulho do ventilador. Ele fica E diluído aí no ar, acabou que né? eu acostumei E por falar em ar, você acredita que o cheiro do ambiente te ajuda? muito. Muito. Eu tenho um difusor de aromas e eu sempre boto um arominha ali na hora que eu vou ligar ele para ficar um cheirinho bom e eu ficar concentrada no cheirinho, porque, por exemplo, se eu sentir um cheiro de comida, já era. Já Ah, era. a lombriga Não tem ataca. mais estudo, acabou. Nossa, quando no final de semana que a minha mãe tá em casa, ela adora fazer uns doces, né? E aí eu senti o cheiro, nossa, acabou o estudo, tô levantando, tô indo ver o que que é, porque não tem como me concentrar, não existe possibilidade. E aí vem a pergunta pior sobre isso. Você consegue comer e estudar ao mesmo tempo? Depende, na verdade. Depende. Tipo assim, se eu tô com um cafezinho e eu tô tomando meu cafezinho, eu fico tranquilo. Uhum. Mas se eu tô, tipo, ai, pego uma bolachinha, um biscoito e tô comendo ali, e aí tô estudando, não dá. Eu tô concentrada no que eu tô comendo e não no que eu tô estudando, sabe? Ainda mais se Então for eu algo que a evito. sua mãe faz, né? Eu evito muito comer assim na hora que eu tô estudando, porque é péssimo. Eu dou uma paradinha assim, tipo, como diz tu, tem gente que usa Pomodoro, eu uso. Eu Uhum. faço 50, 15, 50 minutos estudando, 15 parado. E Uhum. aí, nesses 15 minutos, eu aproveito e como alguma coisa, mas eu não faço isso enquanto eu tô estudando para evitar que eu desconcentre, né? Tá ótimo. A ideia é essa mesma. E você está fazendo certo, porque você vai e faz um tempo de estudo. Aí você, nessa pausa, o ato de você comer, de você exercitar outras áreas do seu cérebro, te tiram do modo estudante, né? E aí Nossa, e você depois eu volta volto. renovada. Exatamente. Parece que são 15 minutos mágicos, assim, na minha vida. Todo mundo devia experimentar fazer uma pausinha, assim, porque se eu. Quando eu chego a 50 minutos, eu sei que eu já vou parar de me concentrar no que eu tô fazendo. Porque eu tô cansando minha cabeça, sabe? Então, quando eu faço aqueles 15 minutinhos, eu volto depois como se eu não tivesse estudado antes. Porque eu vou estar, tipo, nossa, com a cabeça renovada. Parece que eu tava fazendo outras coisas. Muito bom. E tem gente que até dorme nesse tempo, né? Tira esses 15 minutos, dá uma cochilada, né? É muito bom. E isso volta para aquela lista de itens dentro do autoconhecimento, né, Natália? Você está descobrindo como você funciona, tá? Eu pergunto do alimento porque tem muita gente que costuma fazer as coisas comendo, né? E a gente não tem a noção de que quando você está dividindo a sua atenção entre estudar e comer ao mesmo tempo, você não está melhorando nenhuma coisa nem outra. Porque eu fiz um podcast, aqui, um episódio do podcast com o Thiago, que ele é especialista em neurociência e comportamento, e ele manja muito de mindfulness. E a gente estava falando de como essa atenção plena funciona no estudo e em outras coisas da vida. E ele estava falando que existem dietas, e não é nem dieta no sentido de ser radical, de só comer aquilo, que são focadas em atenção na comida. Então, se você está comendo e estudando, muito provavelmente você não está nem sentindo direito o gosto da comida.
É porque a né? gente tá, parece que prestando atenção em duas coisas. Isso eu já notei muito em mim, sabe? Parece que eu tô prestando atenção em duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Parece que eu tô pegando um pouquinho de cada uma, sabe? E tá Sim, entrando na minha cabeça um pouquinho de cada uma. Então eu não gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô estudando, eu disse pra ti que eu escuto, né, alguma coisa, uma música, mas quando eu tô lendo um livro, tipo, tô lendo um livro de Harry Potter, eu não consigo botar essa música, porque eu tô concentrada só no livro, sabe? Então, existem coisas que, tipo, a gente não se concentra nenhum e nem outro. A gente pega um sim. pouquinho de cada um e a gente tem que saber quando que isso acontece pra gente parar de fazer duas coisas, sabe? Perfeito. É esse o negócio. É aonde eu queria chegar. Porque se você não conhece o limite de um para o outro, né? E você, como você falou, como você está lendo algo que te agrada e te engaja, que é, por exemplo, Harry Potter, né? Você precisa ter atenção naquilo. E não é porque você deve fazer algo, não é parte de um projeto de vida, mas é porque o seu prazer de ler, ele é maior. E por isso você não tem que se distrair. A leitura, por si só, ocupa o espaço inteiro da sua atenção. Você está lendo e a leitura te dá prazer, te dá uma satisfação. E isso supre o ambiente, o ruído do ambiente. Você engaja tanto a sua atenção que você não precisa tampar os ouvidos, né? Como nos estudos. Porque os estudos, a gente tem um engajamento porque a gente precisa estudar, tem que cumprir as suas metas lá, tem os objetivos do planejamento, tudo. Mas o prazer não está ligado ao estudo. Talvez esteja em algumas matérias que você goste mais, mas o prazer está em cumprir a meta. Faz sentido para você? É que estudo a gente não faz, é o que eu digo, né? A gente não faz porque a gente ama muito fazer aquilo. A gente faz porque a gente precisa fazer aquilo. Eu posso até gostar de estudar, mas não é uma coisa que eu gosto de ficar, tipo, o dia inteiro ali, sabe? Sem fazer outras coisas que eu gosto. E Harry Potter não. Harry Potter eu posso ficar, tipo, 4 horas lendo o meu livro e eu não vou ter problema nenhum com isso, sabe? Porque é uma coisa que eu Exatamente. gosto, que me dá prazer de fazer. É exatamente isso. O fato da emoção fazer parte do contexto, né? E se você for pôr isso na balança, quando você está lendo algo que você gosta, e aí a gente pode levar isso para N outras coisas, para assistir TV, seriado, se você gostasse de costurar, de cozinhar, não importa. A sua relação emocional com aquele negócio supre as outras áreas de atenção. Então você consegue focar plenamente. O estudo ele vai te dar satisfação quando você faz um simulado e você vai bem, quando você risca na sua lista aquele item, né? E você fala, É o cumpri. maior o tempo que tu fez pro tempo que tu vai gostar do que tu fez é maior, entendeu? Não é na hora, tipo, eu tô fazendo e tô gostando, é eu fiz e eu vou gostar do resultado do que eu fiz. Então, Exatamente. o tempo é um pouco maior, então isso acaba não dando. Quando não dá o prazer imediato pra gente, é pior, né? Porque a gente acaba não, como diz tu, tendo que ocorrer outros recursos para conseguir se concentrar. E Exato. aí esse negócio do tempo afeta muito esse delay que dado que tu fez para o resultado do que tu vai ter depois. Mas sabe por que isso acontece? Porque o processo não é legal. Quando você está lendo, você entra naquele mundo, você cria aquele mundo. O seu cérebro, ele projeta, ele te põe lá dentro e você faz parte da história. Agora, quando você está estudando, você está pondo informação para usar depois. Então, você não está entendendo. O processo não é gostoso, É, é só né? o resultado, né? É, Exatamente. é. E aí que existe o recurso da motivação, né? E aí você ter a noção de que você tem opções de ruídos, de aromas, né? De cheiros que vão te ajudar, de um ambiente adequado, num planejamento, organização. Aí você vai pondo formas de você conseguir manter a sua atenção ali, o seu foco, né? Na verdade, o seu comprometimento com aquilo. Por isso que é importante, né? A gente pensar desse jeito, abrir o leque de opções. Eu acho que o grande barato desse episódio contigo é isso. A gente está explorando essa coisa de você gostar, não gostar, mas o fato é que você vai ter que se conhecer para entender o que vai te ajudar mais, né? Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas, a gente
Eu vivi essa experiência. Se a gente não sabe o que encaixa pra gente, a gente vai só se perder no caminho. Não adianta tu se planejar, não adianta tu fazer, tipo, amanhã eu vou fazer 1000 coisas e tu não saber o teu limite, não saber o que tu precisa para conseguir concluir todas essas tarefas, sabe? Então é uma coisa muito, muito pessoal, assim. Eu acho que é um processo que as pessoas têm que se entender, saber o que acontece, como que a tua cabeça funciona para te conseguir obter os resultados. Sim. E o negócio é que você não pode se forçar a gostar também, né, Natália? Não dá, Eu você não entendi pode. isso, na marra eu entendi isso, porque quando eu exigia para mim mesma que eu tinha que estudar tantas horas por dia, eu ficava tipo, meu Deus do céu. Aí o que que eu fazia? 8 horas eu vou começar a estudar. E aí eu ficava na minha cabeça que 8 horas eu tinha que começar a estudar, e se eu não começasse às 8, eu ia perder o dia inteiro, sabe? Então, o que que eu agora, hoje em dia, o que que eu faço? Eu boto o que eu vou fazer no dia, na minha agenda. Se eu não conseguir começar às 8, se eu não conseguir começar às 7, não tem problema. Eu vou fazer depois. Desde que eu conclua o que eu planejei, tá ótimo, sabe? Não preciso exigir de mim o horário e não preciso exigir 1000 coisas. E parece que a cabeça da gente fica, tipo, muito mais tranquila quando a gente vê que não é obrigada, sabe? Quando eu não me imponho que eu preciso fazer aquilo. Quando é uma coisa que, tipo, flui só naturalmente. E esse efeito que você está falando, ele é justamente algo que é necessário, porque se você não tem prazer em estudar, você estuda pelo resultado. E aí quando você faz outras coisas como ler, né, no seu caso, você faz por gosto, por prazer. Mas quando você encontra o oposto, você não tem penas, você não tem castigos, você não tem a sensação de fracasso, de que você não conseguiu, você se torna mais leve para fazer aquilo. Ou seja, o custo disso emocional para você é menor. Olha que legal isso. Nossa, é muito diferente, assim, ó. Nossa, é muito diferente, é bizarro de diferente. Porque antes eu não funciono de manhã, né? Eu falo pra todo mundo que, tipo, até umas 9 horas eu tô meio ainda dormindo, não consigo prestar atenção no que eu tô fazendo. E eu lembro que quando eu estudava no passado em casa, eu falava assim: eu preciso acordar cedo e começar a estudar cedo. E aí, isso me deixava ainda mais, sabe? Parece que o dia é horrível, parece que é uma luta o dia inteiro. E agora fazer as coisas no meu tempo e fazer como eu funciono, como a minha cabeça funciona, parece que é outra coisa. Parece que eu não tô estudando assim, tipo, meu Deus, me matando de estudar. Parece que eu tô fazendo alguma coisa comum no meu dia, sabe? Se eu cansei, eu vou parar. Se eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer, mas sem tornar aquilo um negócio assim, uma exigência, sabe? Porque Sim, um tudo martírio. bem que tudo bem que tu precisa estudar, mas se tu botar na tua cabeça que isso é uma exigência, vai ser muito pior para ti o processo do que seria se tu tornar aquilo uma coisa da tua rotina, sabe? Sim, entre o que você tem para fazer naquele dia, né? E você acha que você ter, a gente já falou do lugar, do horário, de planejar, de tudo isso, né? De gostar agora, a gente falou sobre a parte que acho que é uma das mais importantes, é você, se você não gosta, que não seja um castigo, né? E você Exatamente. acha que, além de tudo isso, você ter o ambiente limpo, você ter as coisas claras para você ajuda? Muito. Eu sempre, como eu te falei, né? Eu levanto, abro a janela, arrumo minha cama. Se eu arrumar minha cama, não abrir a minha janela, já é uma falha. Para mim, continua, tipo, um dia preguiçoso. Eu não digo continuar em noite, mas é um dia preguiçoso. Aí eu vou deitar de volta na minha cama, não vou estudar, sabe? Eu preciso ter tudo organizado. Tipo, se eu ver um pó em cima da mesa, eu não tirei aquele pó, vou lá tirar, sabe? Então, eu acho que tudo influencia, tudo que tá ao meu redor, dentro, eu estudo no meu quarto, né? Tudo que tá dentro do meu quarto vai me afetar. Então, eu tento deixar tudo organizado dentro do meu quarto, dentro da minha vista, dentro do meu ambiente, limpo, organizado, o máximo que eu puder, para eu não tomar um negócio assim de distração, como eu te disse aquela hora, né? Ou Sim. como a janela que me deixa um dia, tipo, parece que é um dia para eu dormir o dia todo. Então, O dia por mais não que esteja amanheceu ainda. frio, por mais que esteja frio, o frio é bom de dormir, né? Mas se eu abrir a janela, para mim já não é dormir mais. Para mim é ficar de pé e fazendo as coisas. Legal. São dois fenômenos, né? O ambiente e a sua sensação com relação ao tempo. Olha que interessante. E eles andam muito juntos, né? Você nota que
gostar, estar com o ambiente à sua vista, né? Pelo menos o que está na superfície ali, né? No seu alcance, em ordem, e você ter uma noção de ciclo, de tempo, de dia, de acordar, de sair, isso fecha, né? Parece que a gente constrói o que é necessário para a gente poder tirar o melhor, né? Que interessante. Exatamente, é um conjunto de coisas, né? As pessoas, como eu falei, eu tenho o Instagram, né? E lá nele eu vejo muitas pessoas falarem sobre planejamento, planejamento, planejamento. Só que o que as pessoas não entendem é que, além do planejamento, existem uma série de coisas que vão olhar que o teu planejamento dê certo. Então não adianta tu focar no planejamento e não focar em outras pequenas coisas que podem te ajudar durante o dia. Então, assim, ó, tu vai fazer uma lista de coisas que eu vou fazer amanhã. Se eu fizer uma lista de coisas que eu vou fazer amanhã e não abrir minha janela, não arrumar minha cama, não trocar o meu pijama, não organizar o meu quarto, nada vai funcionar. Eu posso ter 1000 coisas para fazer e elas não vão ser feitas, entendeu? E isso não vai estar no planejamento, né? Exatamente, é um monte de coisa que tu tem que fazer e não adianta tu planejar as coisas se tu não tem esse ciclo de tudo que precisa para te conseguir se organizar. E você não tem necessariamente que anotar isso, né, Natália? Você tem que saber que isso faz parte, né? Eu E não isso é preciso ter o anotar que eu vou jeito. abrir a janela, né? Então, tipo, é uma coisa que eu sei só que precisa ser feita, sabe? Para você entrar no clima, né? De que o dia começou. Muito bom, Exatamente. muito bom. E aí, para a gente poder encerrar esse episódio, infelizmente, que dicas você daria para o pessoal, além de seguir você no Instagram, seu perfil? Que dicas você daria para o pessoal para eles poderem se conhecer ao ponto de entender esse mínimo necessário para você poder fazer o seu dia? Então, o que eu sempre falo e o que funcionou muito para mim é paciência. Tu precisa ter muita paciência do que tu vai fazer, porque assim, ó, tu querer os resultados para ontem não vai ajudar em nada, sabe? Tu precisa entender que tudo na tua vida vai ser um processo. Então, tu precisa todos os dias, hoje eu vou botar uma música para ver se vai me ajudar. Se tu entender que não te ajuda, tudo bem, entendeu? Não é um dia perdido, é um dia ganho para ti, porque tu vai saber o que vai funcionar para ti, entendeu? E depois do que tu entender o que vai funcionar para ti, tudo vai fluir melhor. E aí tu vai só ganhar mais e mais coisas, sabe? Mais no teu dia vai parecer gigante, tu vai conseguir fazer as coisas sem ter problema. Porque o que eu entendo das pessoas é que elas querem, tipo, resultado para ontem. E eu queria um resultado para ontem. E isso me atrapalhou demais, sabe? Então, quando tu entende que, tipo, tudo é um processo, tu te entender o processo e tu fazer as coisas no teu dia a dia é um processo, tu sabe que, nossa, tudo flui melhor, sabe? Então, só paciência. A primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas, tenham paciência para estudar a si mesmos e depois fazer o resto das coisas. Você ficar de bem com isso, né? Não ser Exatamente, não. uma pena, não ser um castigo. É evitar que as coisas sejam exigência, sabe? Porque quando tu bota na tua cabeça que isso é uma exigência, é uma obrigação, parece que dá tudo errado. O peso E dobra, agora, né? exatamente. E quando tu faz as coisas porque, é da minha rotina, eu tô fazendo, sabe? Tipo, não, se eu não fizer tudo bem, se eu fizer é melhor, sabe? Então, tipo, é uma coisa que exigir de si mesmo, parece que o teu cérebro vai dizer pra ti que tá errado, não faz isso, é ruim, então não faz, sabe? Então faz muita diferença, nossa. E legal, só para concluir o teu raciocínio, né? A gente nem sempre valoriza o quanto a gente se sentir no lugar e com relação a tudo que envolve onde você está. Porque se você for pensar bem, estudar não se resume a uma apostila ou uma aula, se resume a tudo que está ao seu redor, ao alcance dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu nariz. Tudo faz parte porque você está habitando ali. E se você não estiver de bem com isso e entender que isso muda o teu humor, você não vai render o melhor que você pode, você não vai ser produtivo o quanto você poderia. E produtividade dentro do que é saudável. E vem tudo a ver com o que Exatamente. você falou, né? De você não se exaurir ali, não se desgastar por causa daquele negócio. É um processo mesmo. Exatamente. É só a paciência de tu entender isso e parar de se exigir um monte, sabe? Tipo,
não se considerar um fracasso se tu não faz aquilo. Quando tu tem um planejamento, sempre digo para as pessoas, quando tu tem um planejamento, eu, por exemplo, hoje, se eu não conseguir estudar alguma coisa, eu vou encaixar em outro dia da semana e tá tudo ótimo nisso, sabe? Eu não preciso me penalizar ou dizer, meu Deus, eu não consegui, e agora? Agora eu vou atrasar tudo. E aí, quando tu diz que tu vai atrasar tudo, e aí tu entra em pânico com isso, aí sim que as coisas se atrasam, sabe? Então, tu precisa ter, tipo, em mente que não tá tudo perdido se tu não conseguiu fazer alguma coisa em tal dia. Tá tudo dentro do normal, gente. Ninguém é uma máquina, ninguém vai conseguir fazer as coisas tudo direitinho todos os dias, 24 horas, fazer o planejado, sabe? E a gente não tá Então, no é a controle de paciência. tudo também, não é? É, exatamente. Imprevistos existem e a gente tem que Existem. entender isso também, sabe? Não é tudo super dentro do nosso controle. E é interessante que a experiência que traz isso, né? A paciência que você diz, de você passar por tudo isso e você absorver e aprender e se desenvolver, mas você entender de que tudo faz parte do contexto, né? Assim como você pode perder o ônibus, a internet pode cair, pode chover, o professor pode ficar doente, sabe? Você pode estar com dor Exatamente. de cabeça. Tu tem que ter na tua cabeça que essas coisas vão acontecer e que não tá tudo perdido por isso, sabe? Porque as pessoas, elas ficam, meu Deus, não aconteceu, e agora o que eu faço? Não fez, tá tudo bem, sabe? Outra hora tu vai fazer, tá tudo sob controle. Então, tipo, como diz tu, imprevistos existem, a gente não tem controle sobre tudo na nossa vida, né? Então, é só tu ter organização e entender a si mesmo e saber que é tudo um processo, que nada é, tipo, vai acontecer exatamente como tu planejou, nada é, tipo, pra ontem. As pessoas têm que ter paciência com as coisas, sabe? Sim. E tudo pode começar na hora de que você acorda. E que você, como você vai se relacionar com o teu ambiente, com tudo que está acontecendo, com o que você se planejou para fazer. Olha que interessante, né? O quanto a gente se É, conhecer bem e preparar o lugar, preparar o ambiente, tudo isso, preparar nossa cabeça para o que vai vir. Olha que profundo, né, Natália? mas as pessoas, tipo, elas não entendem que é só, tipo, tu te planejou e vai fazer. É um processo, cada pessoa é uma pessoa, tu não pode, tipo, seguir tudo que eu tô falando aqui agora, porque tu pode funcionar de outro jeito, sabe? Então, é o que eu digo, as pessoas têm que entender como que elas funcionam. Porque quem segue Studygram, eu sigo vários, e a gente vê as pessoas dizendo assim, tipo, ah, tu tem que acordar, sei lá, 5:30 da manhã para começar a estudar. Comigo não é assim, comigo não funciona. Eu consigo estudar até, tipo, 10 horas da noite, mas eu não consigo acordar 6:30 e estudar 7 horas, por exemplo. Então, cada pessoa é uma pessoa e as pessoas têm que entender isso, que ninguém funciona do mesmo jeito. A gente não é, tipo, todo mundo igual, sabe? E isso afeta muito, porque tu seguir uma pessoa e querer fazer exatamente o que ela faz, tu pode estar te auto-sabotando, porque tu Sim. pode não funcionar daquele jeito, sabe? Você vai criar um padrão que não vai se encaixar ao teu estilo, ao teu jeito. Aí tu vai dizer, ah, eu não tô rendendo, não tô sendo produtivo, mas não é tu que não tá sendo produtivo. Tu não tá entendendo que tu funciona de outro jeito, sabe? Então É é o tudo parâmetro, tu né? te conhecer. Com Exatamente. quem você se compara. Que louco, né? Bom, infelizmente o papo vai ter que terminar agora, porque Ah, já deu o nosso tempo, eu vou virar abóbora. E a gente, com certeza que essa conversa de hoje vai ser muito boa para todos os que acompanham esse canal, Natália. Muito obrigado por você eu ter espero. vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Dividir essa história Eu que e agradeço. essa conversa, essa troca é muito boa. Muito obrigada por me chamar, né? Eu amei participar de novo. E quem sabe outro dia eu apareço, né? Claro, porque não? A porta está sempre aberta. A gente pode, na próxima temporada, que logo logo já vem também, a gente bola um novo tema para a gente conversar. Então é isso. Agradecer a Natália. Natália, qual que é o seu perfil no Instagram? Natália Study, Natália com Y e Study com Y também. Me sigam lá, a gente tem várias diquinhas legais. Eu falo bastante sobre rotina e essas coisas de não seguir só o que os outros te dizem para seguir. Perfeito. Então é isso, gente. Sigam a Natália, continuem seguindo Além da Linguagem. Essa temporada está perto de terminar, mas a gente tem ainda
vários convidados, vários conteúdos bacanas. E agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Se gostarem, curtam, compartilhem e espalhem a conversa que eu tive com a Natália hoje para o mundo. E fiquem bem e até o próximo episódio.